Chegou a hora de encerrar uma jornada que levou horas, dias, raiva, tempo perdido que eu poderia oferecer à minha família e muitos desafios. A trilogia está prestes a ser concluída, mas o tempo está contra nós. Cada erro custa caro, cada segundo importa, até porque eu só consigo jogar no fim de um cansativo dia de trabalho. E desistir não é uma opção, porque falta apenas uma conquista, uma única platina para completar essa missão. E hoje eu vou atrás dela. Essa é a etapa final, o último desafio, o capítulo que vai definir o fim dessa trilogia. Após platinar os 2 primeiros jogos da trilogia remasterizada de Crash, o desafio agora era concluir, platinando Crash 3. Mas antes, deixa o like aí, seus bandicoots, se inscreve no canal, compartilha. Comenta qual game você quer ver platinado aqui e se aparecer a opção de hypar nesse vídeo, mete o dedo no hype. Essa frase ficou meio estranha. Se você acompanha o meu canal, sabe que eu já platinei Crash 1 e 2. E se não viu, saindo desse vídeo, corre lá e confere as outras 2 platinas, porque eu sofri bastante e quero que alguém valorize esse sofrimento. E depois de finalizar os 2 primeiros, é hora de fechar o 3º jogo, até porque eu não estou suportando mais. Foram relíquias, gemas, mortes totalmente evitáveis e várias decisões questionáveis da minha parte, mas agora não tem volta. Será que hoje eu consigo terminar essa missão ou o Crash vai encontrar mais uma forma criativa de destruir a minha sanidade? Fica até o final, porque sinceramente, quando eu comecei, eu não fazia ideia de como isso iria acabar. Então prepare-se, porque a caçada pela platina começa agora. It's Crash Bandicoot. O jogo começa logo no final de Crash 2, mais especificamente aquele final secreto, onde Nitrous Brio atira em Cortex. E ao cair na Terra, Cortex liberta um antigo espírito, uma outra máscara chamada Uka Uka, que é irmão de Aku Aku. Esse novo vilão se junta ao Cortex e a um novo personagem chamado Entropy. Juntos, eles partem através do tempo, atrás dos cristais, a fim de conseguir energia e dominar a Terra. Aquele planinho saudável de vilão. Acompanhado de Coco e Aku Aku, Crash parte novamente a fim de impedir seu arquirrival. E agora eles irão, através do tempo, visitar cada fase em busca dos cristais e gemas. História contextualizada, então prepara o Kisuko aí e #partiu. Uhul! O jogo segue o mesmo padrão do Crash 2, mas com algumas mudanças na forma de escolher as fases. Aqui a gente precisa apertar o botão referente à fase e mergulhar nesse portal maluco aí. Sem muita demora eu corri para a primeira fase e logo fui arremessado para uma espécie de era medieval com uma trilha sonora de dar gosto. Mas foi no bônus mesmo que a pedrada veio, se liga nesse som nostálgico aí, bom bagarai. De quebra, o primeiro troféu foi conquistado. Sem muitas dificuldades, eu peguei o cristal roxo junto de todas as caixas, conseguindo assim meu primeiro diamante, que segue aquele ritual padrão Crash. De volta à sala do tempo, Crash literalmente tira o diamante do bolso e lança o passinho clássico. Na segunda fase, a gente é lançado no fundo do oceano e pega esse jet ski maneirinho para sair atirando em tubarão vagabundo. E no final da fase, garantir mais um diamante. Comecei bem aqui. E segui, agora com a Coco e seu tigre de estimação, em mais uma daquelas fases de montaria. Agora é a vez do motor V-Tiger de 4 canecos na muralha da China. Perto daquela do urso, essa aqui é bem de boa, até lembra aquela do porco do primeiro. Passei lotado e levei outro diamante. Então fui lançado para a pré-história e, seguindo o padrão, tive que correr de algum bicho gigante. O escolhido da vez foi esse Triceratops. E olha só quem tá de volta, passagem de diamante colorido. E após pegar o cristal e correr de novo do dinossauro, eu garanti outro diamante e passei a fase. Na fase seguinte, a gente controla a Coco num jet ski. Pensa num jogo aleatório, sem muita dificuldade até aqui. Em algum lugar do passado, numa espécie de coliseu, era hora de enfrentar o Teeny Tiger, aquele tigrão maromba que foi apresentado no Crash 2. Dessa vez, ele soltou o leões de mim, mas não foi capaz de me impedir. Derrotei ele e ganhei mais um troféu. Destaque pra novidade. Cada vilão que a gente derrota, o Crash vai ganhando algumas melhorias, algumas habilidades. E a primeira é a super barrigada. Enquanto dava um rolê na sala de tempo, eu peguei a Coco assistindo cenas do primeiro Crash. Então eu escolhi continuar com a Coco para tentar ganhar o troféu exclusivo dela. E sem saber que não seria possível fazer isso agora, eu passei uma outra fase medieval e uma fase com ambientação no melhor estilo Aladdin. De volta com Crash, agora sim um motor de verdade, a famosa fase da motinha, um clássico. Primeiro eu peguei as caixas e consegui o diamante. Voltei e acelerei para chegar em primeiro e ganhar o cristal roxo. Hoje não! Hoje não! Hoje sim!
Claro que foi com emoção até o final, né? Nas tumbas do faraó, eu pulei no macaco. Covarde! Vai, covarde! Vai, vagabundo! Covarde! E nessa fase a gente encontra uma porta do diamante, que eu ainda não tinha. Então somente passei essa aqui. E lançado pelo tempo, fui parar na muralha da China de novo. Só que agora de noite. E após pular dragões e desviar de chineses escravizados que estavam fazendo hora extra carregando água em direção à queda eminente, eu passei a fase. Na sequência, o jogo apresenta um vilão icônico da franquia, o Dingodile, que na infância a gente falava Dingodile mesmo, vai dizer que não. Uma boss fight simples e sem muito segredo. Após derrotá-lo, eu ganhei mais um troféu e mais uma habilidade, o pulo duplo. Essa aqui a gente vai usar bastante durante o jogo. Na segunda fase do dinossauro, eu passei por uma passagem de diamante colorido e como não tinha conseguido esse ainda, eu segui em frente. E achei um ovo, uma nova montaria de Crash. Um dinossaurinho gente fina, acho que eu vou chamar ele de Yoshi. Será que alguém já pensou nesse nome? Enfim, passei a fase e deixei algumas caixas para trás. De volta ao fundo do mar, alguém deu descarga em mim. Desatento, eu deixei de voltar nessa parte para pegar o que seria o primeiro diamante colorido, mas no futuro ele não vai escapar. Nas noites da Arábia, eu encontrei o primeiro caminho da morte e ganhei um troféu por acessá-lo. Depois dessa morte incrível aqui, eu peguei o diamante e passei a fase. Na fase da motinha, eu escolhi atropelar essa placa de alienígena, porque sabia que havia uma passagem secreta ali. Então, além do troféu, eu fui lançado para uma fase da Coco no jet ski. Eu já falei que isso aqui é muito aleatório. E essa é uma fase bem paradoxal, já que o começo é também o seu fim. Mas antes a gente precisa estourar os nitros e liberar o caminho. Eu fiz isso e também peguei todas as caixas. Então voltei na fase da motinha e passei ela 2 vezes. Uma pegando todas as caixas e a outra ganhando em primeiro para conseguir o cristal, já que não consegui antes. Numa fase medieval com chuva eu encontrei esse inimigo. 2 pessoas, uma só piroca, 2 cabos e um só toba. Um verdadeiro dilema, hein? Nem matei ele, fiquei até com dó. E morto propositalmente por um mago, eu fui transformado num sapo e ganhei aquele troféu clássico por morrer. Vocês viram que agora eu deixei, né? Passando... E agora eu estava diante do vilão N-Trophy, numa batalha bem diferente e legal. Sem dificuldades eu venci e ganhei outro troféu, além da nova habilidade que é o Super Giro. E agora que eu já tinha o que eu precisava, escolhi a Coco outra vez e fui para mais uma fase de tumbas e múmias. Nessa fase eu deixei uma múmia me pegar de forma ridícula, até porque nunca que eu teria uma morte tão idiota quanto essa. E ganhei outro troféu. Seguindo de volta, eu matei a mesma múmia no Super Giro e ganhei outro troféu. Que nunca teria uma morte tão idiota quanto essa. E em mais um rolê aleatório pelo tempo, eu precisava agora pilotar um avião e pegar o pombo. Pegue o pombo, pegue o pombo. Não, zoeira. Precisava destruir dirigíveis e abater aviões inimigos. Quase um Tom Cruise em Top Gun. E como esse jogo entende de rolê aleatório, eu estava novamente no jet. E passei dando um salto mortal com direito à vida e diamante. E como nem tudo aqui é viagem para o passado, eu fui para o futuro. E acabei viajando ao deixar algumas caixas para trás. Trocadilho do carilho. Nas tumbas alagadas eu consegui um diamante colorido na passagem secreta, voltei, peguei todas as caixas e passei, levando um cristal e outro diamante. E como essa era a 5ª fase desse mundo, eu fui direto para o chefe. E o chefe era o bonitão N-Jin, dessa vez com seu Megazord. E aqui segue aquele padrão do segundo jogo, atira nas regiões de amarelo que ele leva dano. Após destruir todos, ele evolui e sai vazado. E olha só, a gente recebe a ajuda do tigre e fica de pau durão. Garota, não tem saco. Desgraçada, me enganou aí. A lá Star Wars, eu derroto ele e ganho mais um troféu e a habilidade mais aleatória. Sério, essa aqui é bem aleatória. A famosa bazuca, com direito a mira laser e tudo. Então eu passei mais uma fase e segui somente com o cristal. De volta aos contos de Aladdin, eu cheguei até outra passagem da morte, onde eu precisei desviar das espadas desse cara aqui, que deve ser um dos 40 parças do Alibaba, para assim então poder pegar o diamante verde e passar a fase. Na sequência, fui atrás de medalhas. Não, mentira, eu precisava destruir os aviões agora e assim eu fiz. E como não pode faltar, claro que não pode faltar, fase do escuro, e dessa vez no Antigo Egito.
Mas pra falar a verdade, o escuro não fez nem diferença. Ao ver uma plataforma de diamante colorido, eu, curioso, resolvi acessar e ganhei o troféu. Como era uma daquelas que precisa de todos os diamantes coloridos, eu acabei não conseguindo acessar toda a passagem, porque eu ainda não os tinha. Então, depois de passar o bônus no escuro, e dessa vez o escuro é escuro mesmo, eu passei essa que era a última, entre aspas, fase do jogo. Agora só faltava a boss fight final, Neocortex e sua máscara esquisita. Nessa luta, as máscaras oferecem mais perigo que o rival do Crash, e para derrotá-lo basta aproveitar a janela onde o campo de força é liberado, e após derrubá-lo de sua nave, basta jogá-lo pelo cano por 3 vezes para vencê-lo e ganhar um novo troféu e uma nova habilidade. E essa é aquela velha habilidade de correr para conseguir as relíquias. E assim, Cortex é derrotado mais uma vez. Parecia o fim, mas havia um detalhe importante. Antes de desaparecer, a máscara revela que ainda possui as gemas e deixa claro que aquela batalha estava longe de ser o verdadeiro encerramento. Então, tinha mais história pra frente. Eu havia chegado a um dos finais do jogo, mas a missão de platinar estava longe de terminar. Ainda existiam desafios espalhados pelas fases, diamantes e as relíquias da Time Trail. Sem perder tempo, eu voltei para cada fase em busca de tudo o que tinha ficado para trás. Gemas perdidas, caminhos alternativos e fases extras. Eu decidi voltar primeiro atrás de alguns diamantes e comecei pelo diamante colorido vermelho nessa fase da água. E como agora eu já sabia o segredo, foi só nadar até o fim da fase, bater na caixa, voltar até onde aparece aquele TNT e acessar o caminho. De quebra eu consegui também o diamante por pegar todas as caixas e mais um troféu por pegar 21 diamantes. E ao sair da fase, eu fui atingido por uma fruta em uma das animações do jogo. Bem legal essa aqui também. Voltei à fase da Era Medieval para conseguir um troféu por atirar 5 vezes na galinha. E aqui tem uma jogada onde a gente atira, pega o relógio, dá um restart e atira outra vez até completar 5 vezes. Mas depois de fazer isso uma vez, eu decidi tentar pegar a relíquia e até consegui a de ouro. Voltei e atirei na galinha de novo. Repeti o processo e tentei pegar a relíquia de platina. E quem diria, eu consegui. Porém, o processo da galinha foi zerado. Vai eu outra vez. Tive que matar a galinha umas 8 vezes até conseguir o troféu. E tirando essa atrapalhada aqui, até que foi de boa. E sem mais o que fazer nessa fase, eu aproveitei e peguei uma vida fácil antes de vazar. Deixando os diamantes um pouco de lado, eu entrei novamente no fundo do oceano, atrás da relíquia. E apesar de errar o portal do fim da fase, me saí bem e alcancei o meu objetivo. Na muralha da China, eu fui feito de besta pela mecânica do jogo e errei o relógio pelo menos umas 10 vezes. E esse foi o momento mais difícil dessa Time Trail. Quando eu acertei, em 17 segundos, eu terminei e consegui mais uma relíquia. Na fase do dinossauro, entra em cena pela primeira vez a artimanha da bazuca, que vale preciosos segundos para a relíquia de platina. Relíquia é essa que não consegui de primeira. Entre uma tentativa e outra, peguei o diamante escondido da fase e, por fim, a platina de tempo. Após eu esquecer de gravar a gameplay da fase no jet, eu, salvo pelo PlayStation, consegui mais um troféu. E esse por pegar as primeiras relíquias. Lógico que eu voltei e melhorei para platina. Entre relíquias de diamantes pelas fases, eu agredi de forma covarde esse macaquinho aqui para conseguir mais um troféu. Se você não sabe, primeiro eu tive que esperar ele jogar todas as pedras. Usando outra vez a bazuca, mais uma relíquia para conta. Quando eu pensei que estava tudo fácil, eu conheci meu maior algoz dessa jornada, a primeira fase da motinha. E mano, aqui eu perdi tempo, perdi paciência e pequena parte do pouco que me resta de cabelo. Ai, careca! Meus olhos! E após usar um pouquinho de minoxidil, claro, né, tem que proteger o que eu tenho, eu pesquisei e vi que precisava passar empinando sem perder o embalo por quase toda a fase. Meu, vocês não fazem ideia de como isso é difícil. E é tão difícil que eu desisti e deixei pra depois. Então eu segui. E após terminar em 16 segundos a fase da Muralha da China, eu ganhei outra relíquia e outro troféu. E eu fiz tudo isso sem gravar essa desgraça. Ai, que burro! Mas fui salvo pelo PlayStation outra vez. Cara, e do nada, em uma das fases do dinossauro, eu fui raptado por um pterodátilo. E isso me rendeu um troféu e uma fase secreta, olha só. E ao pegar o diamante dessa fase, eu ganhei o troféu por pegar os diamantes das 2 fases secretas do jogo. No meio dessa bagunça toda, eu ganhei também o troféu dos 99 vidas e o troféu por atirar no Cortex Sphinge. Então aproveitei para voltar para a luta das relíquias. Isso aqui não foi difícil, mas a próxima era o retorno para a moto, para tentar a relíquia de platina. Para mim foi a mais difícil desse jogo, segundo a minha opinião e habilidades, é claro. E aqui eu perdi boas horas novamente, viu? Incrível, cara. Quando eu achava que ia, a moto caía.
Foi aí que eu tive uma sacada. Se esses manos de carro me atrapalhavam tanto, por que eu não deixo eles saírem bem na frente? O miserável é um gênio! Depois o caminho fica livre pra mim. E não é que deu certo? E com o caminho livre, e após tentar muitas vezes, eu finalmente consegui essa porcaria. Isso aqui, meu amigo, foi o Souls-like da plataforma. Quero nem pensar no nível de dificuldade do Crash 4, que o pessoal fala que é bem difícil também. Quem sabe um dia eu não faço a platina desse também. Eu até deixei o vídeo com o tempo rodar quase todo, tamanha a minha satisfação em conseguir essa bagaça aqui. E depois dessa, tudo parece fácil, por pelo menos 2 tentativas. Depois volta para a mesma dificuldade de novo. De certa forma, algumas tentativas foram bem sucedidas, tanto na fase do dinossauro, quanto na fase do fundo do mar. E só para constar, as fases têm nome, mas I don't speak English, my bro. E depois de atirarem 2 Mohamed, eu corri, menos nessa parte, em busca da relíquia. E aqui vai uma versão narrada desse feito. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó. Sadnei, Satanás. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Olha o que ele fez! A fase seguinte me pôs na moto outra vez. Mas dessa vez eu já tinha habilidade suficiente para conseguir, não de primeira, a relíquia. Em seguida, uma relíquia rápida na fase medieval, sem muito segredo, diferente dessa fase da pirâmide, onde a gente precisa usar a bazuca para começar, um pouco mais de trás, e pegar a caixa de tempo. Tirando esse detalhe, foi até de boa essa aqui. Vai por mim, só de pegar essas caixas a gente ganha preciosos segundos para conseguir a relíquia de platina. Na fase dos dirigíveis eu meti bala em geral, e após decorar o percurso mais rápido, eu destruí os 7 e consegui a relíquia. Sim, nessa fase eu aconselho vocês a decorarem o caminho mais rápido para conseguirem bater esse tempo. Na fase do jet, eu desviei da bomba, pulei a rampa e peguei a caixa. Desviei de uma âncora, de um barco e dei um salto mortal da morte. Tudo isso para ganhar ouro. Mas eu estava buscando a platina. Viajando para o futuro, eu pisei num OVNI e chutei bundas para conseguir mais uma relíquia. Então fui para a fase seguinte, onde algo que desafia a lógica acontece. A maré sobe e desce nesse deserto. E como o Crash fica extremamente alérgico a mares desérticos nessas fases, eu precisei desviar e correr, mas foi de boa. E de volta para o futuro, eu corri e me garanti. Na terceira fase da moto eu já estava craque e calejado, então até que foi de boa. Numa night da Arábia, eu usei o super giro para voar e platinei outra vez. E bancando o Barão Vermelho, eu abati os aviões em tempo recorde, mas se fosse um pombo. Na fase do escuro eu corri tanto que a luz nem se apagou, até que acendeu a luz da platina. Fui para a fase da Coco no jet e peguei todas as caixas e mais um diamante para conta. Era hora de tirar um racha com 7 ETs diferentes, com certeza o Bilu e o de Varginha estavam presentes. Peguei as caixas e ganhei a corrida, mais 2 diamantes. Acessei a parte secreta de uma das fases do futuro, para conseguir mais um diamante por pegar todas as caixas. Em Rings of Power, eu voei nessa proposta de fase diferente. Peguei as caixas primeiro, depois o diamante, chegando em primeiro. Aproveitei que estava bem treinado e peguei a relíquia também. Voltei para a fase dos ETs em busca da platina. E só posso dizer uma coisa aqui: busquem comer cimento. E nessa fase do jet eu precisei decorar o caminho de caixas mais rápido, até que foi de boa. Então conferi o meu progresso e resolvi conhecer a fase da DLC Future Tense, que rende mais 2 troféus, apesar de não ser necessários para a platina. E era uma fase grande com muitas caixas. O objetivo era pegar todas, mas já no começo eu havia cometido um erro e só fui descobrir lá na frente. Deixei 8 caixas para trás. Voltando para a saga das relíquias, eu precisei atropelar a placa de novo para voltar à fase secreta do jet e enfim pegar a relíquia que faltava. Fiz o mesmo na fase do dinossauro e junto com o Yoshi eu ganhei um troféu quando peguei a relíquia de ouro, que era também a última relíquia necessária. Mas eu voltei, sacrifiquei meu amigo para conseguir a platina. F para Yoshi nos comentários. Então eu fui para o futuro atrás de 2 diamantes e resolvi o enigma das caixas. E isso me garantiu os diamantes e um troféu por pegar 42 deles. Por algum motivo, eu ainda não tinha pegado todas as caixas na fase da moto, nessa da tardezinha. Então eu fiz, aproveitei e peguei mais um diamante deixado para trás nessa fase aqui.
Depois de pegar esse diamante, o botão das fases sumiu. Somente um ficou à mostra. E mesmo faltando 3, era a hora da batalha definitiva contra os vilões. E novamente, em uma batalha épica, eu derrotei esse cara, que perde mais do que a equipe Rocket, para dessa vez liberar o verdadeiro final do jogo, onde eles são puxados pela máquina do tempo e voltam a ser crianças. Detalhe para o N minúsculo na testa do bebê Neocortex, que apesar da pouca idade já apresenta um belo cavanhaque, sempre tem um precoce. E faltando muito pouco para a platina, eu voltei até a fase da DLC e deixei de novo as 8 caixas para trás. E adivinha, ganhei um troféu dessa vez, o troféu Burrice da Platina. As 8 caixas estavam no começo da fase, então depois que eu descobri, foi só passar em definitivo e agora sim ganhar o troféu por pegar os diamantes. Ainda faltava um último diamante, que ficava naquele caminho de diamante da última fase. Como agora eu tinha os 5 coloridos, o caminho estava todo liberado para conseguir o último diamante do jogo, finalmente. E por uma última visita na fase da DLC, eu penei para conseguir a relíquia de tempo, esperando ganhar o troféu. E quando eu consegui o ouro, o troféu não veio. Porque diferente do primeiro jogo, nesse aqui, o troféu vem se a gente acertar com a bazuca o inimigo que fica voando pela fase. Mas eu só fui descobrir depois de conseguir a relíquia. Mas como eu sou teimoso, eu fui atrás da platina. E agora só faltava um único troféu. O troféu por atirar no Fake Crash. Então eu voltei na primeira fase, onde há um deles escondido em frente a uma dessas cabanas. E eu meti bala. Foi aí que pingou, finalmente, o último troféu e a tão querida platina de Crash 3. É tanta emoção que eu vou ficar sem ver Crash na minha vida por um bom tempo. Mas eu confesso que isso aqui foi muito bom. Mereço até um like, hein? Capricha aí, aperta o botãozinho, se inscreve se não for inscrito. E antes de finalizar, eu fui até as localizações de todos os Crash falsos escondidos no jogo. Então se liga só. Enquanto isso, para eu saber que você chegou até aqui, comenta aí se você já fez essa platina. E se ainda não deixou o like, tá vacilando, hein? Fortalece aí o canal, velho. E se inscreve aí. Por último, eu deixei um easter egg bem legal. Se você zera o volume da fase nessa fase da pirâmide e parar em frente ao cachorro desenhado na parede, você vai ouvir o latido clássico da abertura da Naughty Dog. Então aumenta o volume aí. Bom, então é isso. A gente se vê, espero vocês aqui e até a próxima.